Olá, gente, eu sou a professora Ângela Carvalho e a nossa aula de hoje é sobre tirinhas para o 7º ano. Vamos lá? Para começarmos a nossa aula, eu trouxe para vocês aqui o desafio da aula passada, né? Quando eu trago uma tirinha para vocês, eu trouxe uma tirinha para vocês e pedi para que vocês me respondessem aí quais as características do gênero tirinha que estão presentes aí nesse texto. Então vamos começar lendo esse texto. Nós temos aí a apresentação dos personagens, a Mônica e o Cebolinha, onde a Mônica diz: "E eu? O que tenho? Por que todo mundo sempre vai embora?" "Bom, eu ainda tô aqui. Promete que nunca vai embora?" "Prometo, Mônica, eu prometo." Logo de cara nós percebemos que é uma narrativa curta, contada em poucos quadros. E isso já nos caracteriza como uma tirinha. Há também a presença, né, da linguagem verbal e não verbal, que são as imagens e o texto escrito. Há também, no caso, o uso dos balões, do texto em balões, tudo isso representa a questão das tirinhas, das características das tirinhas. Quanto à segunda pergunta, que era sobre a mensagem, nós percebemos aí uma mensagem sobre amizade, solidariedade, companheirismo entre o Cebolinha e a Mônica. Na terceira pergunta, eu pergunto a vocês qual o único quadro da tirinha que possui apenas uma linguagem não verbal. E a resposta correta é o terceiro quadrinho, em que você percebe que só há imagens. E esse terceiro quadrinho é tão importante na composição dessa tirinha, porque nós percebemos que o Cebolinha ele precisa desse tempo, pensando numa resposta que console a Mônica. Mas vamos lá para começar de vez a nossa aula de olho no texto. Eu trouxe para vocês aqui a tirinha do Cascão, Porque chove, porque eu quero trabalhar com vocês o uso de uma figura de linguagem chamada onomatopeias. Vamos ler o texto junto comigo. Porque chove, E você tem aí a apresentação dos personagens Cascão e Cebolinha brincando de bola de gude. E nós temos um som aí, cabrum, o som do trovão. Como sabemos que o Cascão é um personagem que tem medo de chuva, tem medo de água, tem medo de se molhar, ele sai rapidamente dali, ele encerra a brincadeira, nem se despede. Você vê aí o som zaz dessa velocidade. O Cebolinha, já conhecendo essa característica do Cascão, se despede. Tchau, Cascão. Mostra já a cena em que ele entra dentro de casa, abrindo essa porta com rapidez. Vup! E a mãe do Cascão pergunta: "Cascão, isso foi você?" Fui. Bom, as onomatopeias, apesar desse nome estranho, elas são muito fáceis de serem identificadas e também de serem utilizadas. Elas são as figuras de linguagem mais usadas dentro do gênero tirinha. E o que elas são? Na verdade, elas representam o som ambiente, É o som aí representado dentro da tirinha. Nós observamos 3 onomatopeias nessa tirinha que eu trouxe para vocês. A primeira delas é o som do trovão, representado aí pela palavra cabrum. Nós temos a segunda onomatopeia, que é o zaz, representando aí o som de velocidade, a velocidade do Cascão fugindo dessa água aí, dessa iminente chuva. E o vup, representando o movimento da porta que foi aberta bruscamente. Tá? É muito importante, como eu disse na aula passada, a consistência desses personagens, porque nós sabemos que o Cascão ele não fugiu do barulho do trovão, não é um medo do trovão, mas sim do que o trovão anuncia, que é a chuva. Então, continuando, outra característica muito forte dentro das tirinhas é a utilização dos balões. Mas se engana quem pensa que os balões eles são escolhidos aleatoriamente ou que não há nenhum tipo de classificação desses balões. Vamos observar agora a importância e a utilização prática desses balões nas tirinhas. Observem. Aqui nós temos uma única tira, a Magali agradecendo a presença de todos os seus amigos. Ô turminha, nem sei como agradecer. Aqui nós temos um balão de fala comum.
né? Esse balão de fala comum, ele é reconhecido porque ele tem linhas contínuas e eles geralmente são arredondados ou retangulares. Eles demonstram e expressam que o diálogo que está sendo falado aí pelo personagem é um diálogo tranquilo, né? É um tom tranquilo de uma conversa natural. O próximo tipo de balão que eu trouxe para vocês é o balão de pensamento ou sonho. Ele é representado, né? Nós percebemos aí que eles parecem muito com uma nuvem e ele tem essas bolinhas, né? Que são indicadas aí para o personagem que está pensando ou sonhando. Então, vocês têm aí uma tirinha da Mônica andando tranquilamente e o Cebolinha já pensando, lá vem aquela bobona. Que bom que ele está pensando, porque se ele estivesse falando, ele iria apanhar. Com certeza. O terceiro exemplo que eu trago para vocês é o balão de sussurro. Aquele balão em que o personagem ele está falando baixinho, porque ele não quer que todos que estão ali naquela cena escute o que ele está dizendo. Esses balões eles são representados através de tracejos, né? Tracejado, eles são balões tracejados. Observem aqui a Tina, não é? Falando aí, ó. Pipa, agora convida a gente para ir para a sua casa, anda, ela está falando baixinho, ela não está falando alto, ela não quer que o rapaz ali escute, por isso que esse balão aí, ele está tracejado. O próximo balão que eu trago para vocês é o balão de emoção. Ele é todo ondulado aí, não é? Transmitindo a emoção. Pode ser emoção raiva, pode ser alegria. Ele geralmente está associado a gritos também. O que nós temos aí nessa tirinha é a Magali cantando, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. E aí nesse balão de emoção também está inserido notas musicais, né? Para que a gente perceba que é uma música. Nós temos aí uma linguagem não verbal, o Cascão aí meio incomodado com o som, né, da Magali, talvez ela não esteja cantando muito bem, e aí a Mônica sussurrando para o Cascão. Veja aí o balão tracejado, né, de sussurro, de cochicho. Ainda bem que ela só tem 3. 3 o quê? 3 amigos, né? Senão ela cantaria ainda mais forte. Bom, é importante também falar para vocês sobre o uso das cores e das formas dentro da tirinha. Isso mesmo, as cores utilizadas na tirinha e as formas das imagens, elas também não são colocadas de maneira aleatória. Existe toda uma escolha que é feita voltada para o público-alvo. Observe essa tirinha aí, esses personagens da Turma da Mônica. As cores verde, vermelho, azul, amarelo, que aparecem muito e são muito evidenciadas nas tirinhas da Turma da Mônica, elas indicam alegria e diversão. Isso porque elas são voltadas para o público infantil. E também os desenhos, eles são completamente arredondados. Observem todos os riscos desse desenho, como eles são arredondados. Essas imagens arredondadas, elas geralmente transmitem uma ideia mais infantil à imagem, ao desenho. E para finalizarmos a nossa aula, eu trouxe mais um desafio para vocês. Eu trouxe uma tirinha aí da Mônica e eu quero que vocês identifiquem nessa tirinha aí as onomatopeias que existem aí nessa tirinha. Eu quero também que vocês digam para mim quais são os 4 tipos de balões aí diferentes que estão contidos nessa tirinha, o que cada um deles também expressa. É isso aí, gente. Nós estamos finalizando a aula de hoje e eu espero que vocês tenham aprendido muito. Até a próxima aula. Tchau!